Michel de Montaigne, ele passou parte de sua vida escrevendo e reescrevendo a sua obra Ensaios, que falava sobre a natureza humana, a moralidade, hipocrisia e sobre as sociedades civilizadas. A reflexão dele era o seguinte: somos diversos, somos plurais e, portanto, nossa percepção da realidade também está em constante mudança. Dizia também que cada um pode construir a sua própria essência. Não há um definitivo quando falamos do exercício humano de pensar, nem mesmo na sua natureza. Somos de natureza diversa, desigual e diferente. Em suas observações, ele revelou um mundo em declínio e uma ideia de homem em conflito com as tradições vigentes. Isso também forjou um indivíduo moderno. Viver em uma época marcada por paradigmas e por muitas mudanças ajudou para a transformação de espírito e da mentalidade das pessoas. Daí surgiu a dúvida e o ceticismo, que é duvidar de todos os fenômenos que rodeiam o ser humano. Temos também os ensaios, que eram obras que buscavam explicar o ponto de vista de Montaigne, a falta de objetividade e certeza em relação à nossa realidade. Que sei eu? Ele era um hedonista cético. Consciência da fragilidade e finitude humana, a convicção de que o pensamento humano deveria ocupar-se com como sobreviver e se consolar com isso, para viver dignamente. Baseado nisso, Montaigne fez uma obra marcada por questões humanas. Ele defendia um modelo educacional baseado em indagação, dúvida e investigação. O desenvolvimento de cabeças bem feitas, ao contrário de cabeças cheias de conhecimentos frívolos. Dentro da obra Ensaios existiam 2 capítulos. Um se chamava Do Pedantismo e o outro é Da Educação das Crianças. Dentro desses capítulos ele criticava o excesso de informação abstrata, o mundanismo vazio da cultura livresca dos renascentistas e a escolástica. Montaigne também inaugurou a literatura filosófica. Bom, sobre a pedagogia dele, tinha o foco em preparar as crianças para a aventura da vida, que consistia em fazer com que elas experimentassem culturas e vivências de diferentes lugares e que elas aprendessem a dialogar com pessoas de opiniões opostas, mantendo o respeito. Também tudo isso em conjunto fazia com que elas desenvolvessem a capacidade de criar seus próprios argumentos. Bom, dentro desse contexto existe a frase atritar e polir nosso cérebro contra os dos outros. Nesse contexto, existe a formação de caráter que se baseia na filosofia, na história e na literatura, e tem as ciências que eram estudadas mais para aqueles que têm aptidão nesse assunto e que tenham interesse em usar esse tema profissionalmente. Resumindo, o que ele queria dizer era que nada adiantava você memorizar os assuntos sem refletir ou questionar eles. Dos Canibais é uma obra que retrata os nativos brasileiros levados à França em 1577, questionando e criticando a superioridade cultural dos europeus em relação aos povos indígenas do Novo Mundo. Além disso, é abordada a relatividade cultural e a importância de respeitar outras crenças e culturas. O exemplo dos canibais é usado para ilustrar a ideia de que as práticas vistas como bárbaras pelos europeus podem ser vistas de outra forma se analisadas com imparcialidade e sem preconceito, porque tudo depende da perspectiva. Há um momento em que o filósofo descreve os hábitos canibais de algumas tribos ameríndias, que matam e comem seus inimigos. A intenção do autor não é fazer uma defesa ao canibalismo, mas sim colocá-lo em perspectiva, já que essa prática e outras atrocidades também são encontradas na cultura dita como civilizada, ou seja, europeia.